Em 2009, Steve Jobs estava inconsciente em um hospital após passar por um delicado transplante de fígado. Durante o período de recuperação, os médicos tentaram fazer com que ele usasse uma máscara de oxigênio. Mesmo enfraquecido, Jobs não deixou passar uma oportunidade de dar sua opinião. Ele reclamou do design da máscara. Com sua mente sempre voltada para a inovação, ele sugeriu 5 novos desenhos para a máscara e pediu que lhe trouxessem opções para que pudesse escolher a melhor entre elas. Para muitos, pode parecer um comportamento estranho, especialmente em um momento tão crítico de saúde. No entanto, essa atenção aos detalhes e essa obsessão por melhorias contínuas eram características centrais de Steve Jobs. Curiosamente, essa mesma teimosia, que o levou a transformar indústrias inteiras, também desempenhou um papel em seu falecimento. Quando os médicos o aconselharam a realizar uma cirurgia importante para tratar seu câncer, ele adiou o procedimento, o que contribuiu para o agravamento de sua condição. Suas últimas palavras foram simples, mas carregadas de emoção. Steve Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia. Embora tenha sido criado pelos amorosos Paul e Clara Jobs, que o adotaram ainda bebê, sua história começa com seus pais biológicos. O nome de nascimento de Steve era Abdul Latif Jandali. Sua mãe biológica era Joan Schiebel, uma estudante universitária de ascendência germano-suíça, que conheceu Abdul Fattah Jandali, um rico estudante sírio. O relacionamento entre eles floresceu durante a faculdade, mas como não eram casados, ambos enfrentaram pressões familiares e decidiram que o melhor seria colocar o bebê para adoção. No entanto, havia uma condição importante. Queriam que a criança fosse adotada por pessoas que garantissem uma boa educação, preferencialmente até a universidade. Paul e Clara Jobs, um casal que não tinha educação formal, mas que queria muito um filho, prometeram cumprir esse desejo. Eles adotaram Abdul e o renomearam Steve Jobs. Embora Paul Jobs trabalhasse como mecânico e Clara fosse contadora, ambos fizeram questão de garantir que Steve tivesse acesso às melhores oportunidades educacionais. Desde cedo, Steve demonstrou uma personalidade forte e uma curiosidade fora do comum, o que moldou sua trajetória ao longo da vida. Quando era pequeno, Jobs descobriu que era adotado, algo que o impactou profundamente. Aos 6 anos de idade, enquanto brincava com uma menina de sua vizinhança, ela lhe disse de forma direta: "Steve, você sabe que seus pais não são os verdadeiros?" A revelação chocou o jovem Steve, que correu para casa chorando. Seus pais adotivos, percebendo sua angústia, sentaram-se com ele e explicaram a verdade. Embora não fossem seus pais biológicos, eles o amavam incondicionalmente e estavam dedicados a criá-lo como se fosse seu. Esse momento foi crucial na vida de Steve, ajudando a entender sua origem e fortalecer o vínculo com seus pais adotivos. Além de seus pais adotivos, Steve tinha uma meia-irmã, Mona Simpson, filha de seus pais biológicos, que nasceram após o casamento de Joanne e Jandali. Mona e Steve mantiveram uma relação muito próxima ao longo da vida, embora ele nunca tenha tido muito contato com seu pai biológico. Steve sabia quem era, mas optou por nunca procurá-lo ou estabelecer uma relação com ele. Ao longo da vida, Steve sempre valorizou a ideia de que as pessoas ao seu redor, mais do que os laços de sangue, eram aquelas que verdadeiramente o definiram. Desde muito jovem, Steve demonstrou uma curiosidade insaciável e uma natureza inquieta. Sua mente estava sempre trabalhando, buscando entender o funcionamento das coisas ao seu redor. Walter Isaacson, autor da biografia autorizada de Jobs, menciona 2 incidentes que exemplificam essa curiosidade incontrolável. Em um deles, Steve enfiou um grampo de metal em uma tomada, o que resultou em uma queimadura severa em sua mão. Em outro, ele ingeriu acidentalmente veneno, sendo levado às pressas ao pronto-socorro, onde por pouco escapou de um desfecho trágico. Esses incidentes não o impediram de continuar experimentando e explorando o mundo à sua maneira. Aos 7 anos, sua família se mudou de São Francisco para Mountain View, na Califórnia, uma região que mais tarde seria conhecida como Vale do Silício. Foi nesse ambiente fértil de inovação que Steve cresceu, cercado por engenheiros e empreendedores visionários. Um desses vizinhos, Larry Lang, se tornou um mentor para Steve. Larry ensinou a Jobs os primeiros princípios da eletrônica, mostrando-lhe experimentos simples, como a amplificação de som usando um microfone de carbono, uma bateria e um alto-falante.
Esses momentos foram decisivos para despertar em Jobs um interesse profundo pela tecnologia. Larry deu a Steve kits de montagem, que incluíam instruções para construir televisores e rádios. Com esses kits, Steve aprendeu que dispositivos aparentemente complexos eram, na verdade, compostos de sistemas simples que podiam ser compreendidos e manipulados. Na escola, Steve enfrentou desafios. Ele achava as aulas entediantes e desinteressantes. Em vez de se concentrar nas atividades acadêmicas, ele frequentemente aprontava para chamar a atenção. Certa vez, soltou uma cobra na sala de aula, e em outra ocasião, explodiu uma pequena bomba debaixo da mesa de um professor. Essas atitudes problemáticas resultaram em diversas advertências e suspensões. No entanto, um professor da quarta série percebeu que o currículo da escola era muito fácil para Steve. Ele sugeriu que Jobs pulasse 2 séries e fosse direto para o 6º ano. Seus pais inicialmente relutaram, mas acabaram aceitando a recomendação. Mesmo assim, Steve ainda enfrentou dificuldades de adaptação na nova escola. Ele brigava constantemente com outros alunos e, em determinado momento, ficou tão exausto emocionalmente que pediu aos pais que o tirassem de lá. Sua insatisfação com o sistema educacional tradicional continuou ao longo de sua vida, e ele frequentemente mencionava que as escolas da época não incentivavam a criatividade ou o pensamento crítico, qualidades que ele considerava essenciais. No entanto, morar no Vale do Silício teve um impacto profundo em Jobs. Ele cresceu observando engenheiros trabalhando em suas garagens, criando produtos que transformariam o mundo. A influência desse ambiente, somada às lições que aprendeu com seu mentor Larry, moldou sua visão de mundo. Ele desenvolveu uma habilidade única para enxergar além do óbvio e encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. Quando Steve completou 17 anos, seus pais o matricularam na Reed College, uma das faculdades mais caras dos Estados Unidos, cumprindo a promessa que fizeram aos pais biológicos de Jobs. No entanto, Steve não se adaptou ao ambiente acadêmico. Ele sentia que as aulas não estavam alinhadas com seus interesses e que a faculdade não o ajudaria a descobrir seu propósito na vida. Após 6 meses, ele tomou a difícil decisão de abandonar os estudos. A partir desse momento, Steve passou a viver de forma precária. Dormia no chão dos quartos de amigos, vendia garrafas vazias de Coca-Cola para conseguir algum dinheiro e caminhava 7 quilômetros até o templo Hare Krishna para conseguir uma refeição gratuita. Embora essa fase tenha sido marcada por privações, Jobs mais tarde diria que foi uma das melhores decisões de sua vida. Ao abandonar o curso formal, ele teve a liberdade de assistir às aulas que realmente o interessavam, como um curso de caligrafia. Essa aula, aparentemente irrelevante, teve um impacto profundo em sua trajetória. Mais tarde, quando desenvolveu o primeiro Macintosh, ele utilizou os conhecimentos adquiridos em caligrafia para criar as fontes tipográficas que diferenciaram o Mac dos demais computadores. Após deixar a faculdade, Steve seguiu seu próprio caminho. Ele passou um tempo na Índia, em busca de iluminação espiritual. Quando retornou aos Estados Unidos, usou sua intuição para lançar a Apple, uma empresa que, anos depois, seria avaliada em bilhões de dólares. No entanto, o caminho para o sucesso não foi fácil. Em 1984, aos 29 anos, Steve lançou o Macintosh, um dos produtos mais icônicos da Apple. No entanto, após conflitos com a diretoria, ele foi demitido da própria empresa que fundou. Essa demissão foi um golpe devastador, mas Jobs não desistiu. Durante seu tempo fora da Apple, Steve fundou a Next e comprou a Pixar, que mais tarde se tornaria um dos estúdios de animação mais bem-sucedidos do mundo. Em 1997, a Apple estava à beira da falência. Steve foi convidado a retornar. Sob sua liderança, a Apple se reinventou, lançando produtos inovadores como o iPod, o iPhone e o iPad, que revolucionaram a indústria da tecnologia. Steve Jobs era obcecado pela perfeição. Ele acreditava que os detalhes importavam, mesmo aqueles que ninguém jamais veria. Essa obsessão começou na infância, quando seu pai lhe ensinou a importância de pintar até as partes ocultas de um armário. Steve aplicou essa filosofia ao design dos produtos da Apple. Ele exigia que os engenheiros organizassem os chips dentro dos computadores de forma meticulosa, mesmo que ninguém além deles pudesse ver. No entanto, essa obsessão também se refletiu em sua vida pessoal. Steve demorava meses para escolher os móveis de sua casa, pois nada parecia perfeito o suficiente.
Sua busca incessante pela perfeição permeou todos os aspectos de sua vida, incluindo sua saúde. Em 2003, Steve foi diagnosticado com câncer pancreático, uma forma rara e inicialmente tratável da doença. No entanto, em vez de seguir imediatamente o conselho médico e realizar a cirurgia, ele optou por adiar o procedimento e seguir terapias alternativas. Quando finalmente aceitou que precisava da cirurgia, o câncer já havia se espalhado. Nos últimos anos de sua vida, Steve começou a refletir sobre seu legado. Ele entrou em contato com o biógrafo Walter Isaacson e pediu que escrevesse sua história. Walter inicialmente recusou, acreditando que Jobs ainda tinha muito a realizar. No entanto, após uma conversa com a esposa de Steve, Lorraine, ele mudou de ideia. Durante o processo de escrita, Walter se mudou temporariamente para a casa de Steve, e os dois tiveram longas conversas sobre sua vida, filosofia e conquistas. Steve Jobs sabia que provavelmente nunca leria sua biografia. Ele estava ciente de que seu tempo estava acabando, mas queria que o mundo conhecesse sua versão da história. Para Jobs, a intuição era uma ferramenta poderosa, mais importante até do que o intelecto. Essa crença guiou muitas de suas decisões ao longo da vida, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Em seus últimos momentos, Steve Jobs olhou para seus familiares, que estavam ao seu lado, e pronunciou suas últimas palavras. Hoje, o legado de Steve Jobs continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu impacto na tecnologia, no design e na forma como interagimos com o mundo moderno é incomensurável. E, acima de tudo, sua história serve como um lembrete de que a paixão, a intuição e a busca pela excelência podem transformar o impossível em realidade. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e dê uma força se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo.